Graça e paz. Vamos meditar hoje no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos passear um pouco nesse capítulo e também pegar algumas referências de outros capítulos para podermos compreender um pouco do que o apóstolo nos quis ensinar através desta carta. O título diz: Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas ao circunciso ou também aos incircuncisos? Já dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que são ou estão debaixo do regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo, que já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência a isso, ele foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Nós vemos aqui um embate, né? Um embate que, às vezes, até hoje, é vivido no meio, principalmente do povo cristão.
A nossa fé independe das nossas obras. Nós, pela palavra, temos a certeza que a justiça de Deus não é através das nossas obras. A justiça de Deus vem através da nossa fé. Na fé do Filho de Deus, que foi entregue à morte pelos nossos pecados. Isso nos faz a conhecer, a entender que não importa se eu faço obras com interesse de justificativa, de perdão. Isso não vai adiantar, porque o perdão se dá pela fé. A justiça diante de Deus só é concretizada através da fé. Nesse impasse, nós vemos a discussão entre os incircuncisos e os circuncisos. Era uma prática da lei a circuncisão. Porém, essa prática não dava direito de salvação, de remissão de pecado a ninguém. Era uma prática, era um rito. Um rito que era feito pelos judeus. E eles estavam querendo impor isso como se fosse para se justificar diante do Senhor. Não. E ele mostra que Abraão não foi justificado porque ele fez a circuncisão, que veio a partir de Abraão. Ele era justificado porque ele creu em Deus. Ele creu quando Deus fez a promessa a ele. Ele confiou em Deus, que o Senhor mandou sair da sua terra e prosseguir caminhando até uma terra que Deus lhe daria, Deus lhe mostraria. E ele foi, através da fé, Deus o constituiu pai de todas as nações, porque ele foi o pioneiro na fé. Uma fé de que não se vê, mas que se crê. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não que as obras não tenham seu valor, porque nós fomos criados para as boas obras. As boas obras, vêm para todos, são para toda a humanidade praticar boas obras. E nós que reconhecemos a fé em Cristo, nós, muito mais, devemos praticar boas obras. Porque pelos frutos se conhece, né? Pelos frutos conhecemos a nossa verdadeira fé. Se nós praticamos as boas obras, nós estamos trazendo à tona a nossa fé em Deus, não pelas obras, porque as obras são frutos da nossa fé e não a fé frutos das nossas obras. Então nós cremos em Deus que o Senhor, quando veio, Ele deu a liberdade, deu a alternativa da fé justificadora de Cristo, em Cristo Jesus, para nos remir das nossas culpas. É o que está escrito no versículo 7. Como são felizes aquele que tem suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Quando nós recebemos a Cristo, o Senhor apaga nossas transgressões e não há mais culpa. Não há mais culpa em nós dos nossos pecados, porque Ele apagou as nossas transgressões. Então é Cristo, através do sacrifício, que o nosso Deus o fez realizar, que apaga as nossas transgressões, se nós tivermos fé neste ato. E nessa meditação de hoje, é importante sabermos que, como diz o verso 23, as palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditara a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Não somente a Abraão, mas a todos aqueles a quem o Senhor creditou a justiça. A justiça é Jesus Cristo. A nós que cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. No 25 diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Nós estamos próximos à Páscoa e
A importância desse dia, a Páscoa, é de muito valor para nós cristãos, porque quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Através da sua ressurreição, nós fomos justificados diante de Deus. E toda honra, e toda glória, e todo louvor seja dado ao Senhor. E você tem a oportunidade de fazer parte desta nação, deste povo, deste redimidos do Senhor, desses a quem o Senhor não imputa a injustiça, porque você já foi justificado através do sangue de Cristo. Basta somente você ter fé e aceitá-lo como Salvador de sua vida. Amém? E que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Deus permaneça em nossos corações. Amém e amém.